Olá, hoje eu vou comentar do romance Mau Hábito, da escritora espanhola Alana Portero. Ele é um romance de formação que acompanha a personagem sempre, da infância, até a vida adulta. Eu vou chamar ela de sempre. Quem leu o livro vai entender o porquê. E quem não leu, já fica mais um motivo para ficar curioso e buscar essa leitura, que ela é muito legal. Que eu recomendo, antecipando, eu recomendo este livro, para entender o porquê que eu vou chamá-la de sempre. Mas aqui a gente tem uma personagem que inicia na infância, nas décadas de 80 e 90 principalmente, porque ele tem, a maior parte dele é a infância e adolescência da sempre. Depois ele tem um pulo no tempo que ela já vai estar na fase dos 30. Nessa parte da infância e adolescência pega a década de 80 e 90, que é quando a Espanha e Madrid, a cidade onde ela mora, estão se reestruturando, Foi o fim da ditadura de Franco e agora eles estão vivendo a democracia e estão se adaptando, a essa nova forma de política. Ela mora em Madrid, num bairro operário, que ainda vive, muito das consequências do regime, como o fato de muitos jovens morrerem por causa das drogas. E ela, vive num ambiente que tem bastante violência, seja física, seja psicológica, dentro das casas ou na rua. É necessário muito cuidado. Embora não seja o caso da família da sempre, A sempre, apesar de todo mundo batalhar, tá sempre tentando se ajudar, eles têm uma certa estrutura. Então, é o pai, a mãe, ela e um irmão mais velho. E eles são eu achei bastante carinhosos, bastante cuidadosos. E eu acho muito legal o pai dela, que o pai dela sempre opta pela verdade, Então, qualquer pergunta que eles fazem, ele não se omite, ele explica. E de uma maneira clara, ele não põe julgamentos, sobre o porquê, quando fazem direcionado a uma pessoa. Eu achei isso bem legal. E aí o foco central da história é que sempre desde criança ela sofre usando o termo que a própria escritora usa, de disforia. Então ela não se identifica com o gênero de nascimento. Como ela acha que aquilo é errado, ela imita, em frente à família, colegas, amigos, a postura de pai, tio, irmão, primo, A postura que eu digo é a forma de sentar, a forma de falar, a forma de comer, Mas o que ela sonha é tá dividindo o que a mãe dela vive, De estar naquela roda de conversa, de ir numa loja comprar roupa. Ela admira muito o universo feminino e ela gostaria de pertencer a ele. Então ela vive, esse sofrimento de olhar para o próprio corpo e olhar a imagem do espelho e não se reconhecer. Ela consegue se soltar quando ela se fecha no banheiro e pode usar maquiagens, ou quando ela se fecha no quarto e escuta músicas. E aí essa parte é muito legal, porque tu fica com a trilha sonora na cabeça, Porque ela vai ali escutar, cita músicas vai ter Madonna, vai ter Elton John, vai ter Whitney Houston, vai ter U2, então é muito legal essa parte. E nesse acompanhamento de crescimento, já que ela é fechada para a família, ela vai acabar encontrando outras fontes de inspiração, Como uma vizinha, a Margarida, que é uma travesti. Vai ter um grupo de travestis que ela vai encontrar, que trabalha numa praça, que me lembrou outro livro que é maravilhoso, que é o Parque das Irmãs Magníficas. É outra dica de leitura, quem não leu, vale muito a leitura. Vai encontrar o primeiro amor no Jay, que vai ajudar ela também a se descobrir mais e a se revelar mais. Tem o Antônio, que é um personagem que ele entra para ajudar esse casal do primeiro amor, mas também para nos lembrar que a década, de 80 e ali
início de 90, foi muito pesado em relação à AIDS, né, que muita gente, por não se cuidar, seja, né, pelo uso de seringas, seja da proteção na parte sexual, não se cuidarem, foram infectados e acabaram morrendo porque não tinham os coquetéis ainda naquela época. E aí o Antônio, ele é dono de um bar LGBT, na época que ainda era um bairro mais específico para quem se identificava com isso. E ele tem várias fotos, assim, de pessoas que morreram, né? Então eu achei muito interessante também, mas tudo de uma maneira, sabe, muito delicado. Isso é o mais interessante desse livro. Ele é todo delicado para abordar essa história, o que torna muito fácil tu sentir um pouco da dor daqueles personagens. Por que eu digo um pouco? Porque eu acho impossível tu sentir na totalidade, né? A gente nota às vezes assim que as pessoas já entram uma certa crise quando entram no envelhecimento, né? A busca por plástica desde cedo para fugir de rugas, a questão, né, de vários cuidados estéticos por causa do medo do envelhecimento. E aí tu pensa numa disforia em que tu não te reconhece como um todo, né? De todas as partes, do desespero de chegar a parte da adolescência, de toda aquela mudança e se tornar, né, ainda mais difícil o que vem. Então tu consegue aqui pela sempre sentir todo o sofrimento que isso causa nela, né? Eu achei muito legal. O que para mim faltou um pouco no livro, para quem, né, tem medo de spoiler, talvez seja o momento de parar, mas se não tem, é um pouco que a relação dela que não foi tão explorada a parte da família. Eu acho que quando a gente tem um pulo, né, do final ali da adolescência direto para os 30, que a gente vê um adulto mais perdido, eu senti falta, assim, da questão como é que a família dela teria encarado isso. E a própria transformação da cidade de Madrid, porque quando começa a história a gente tem uma cidade muito fechada ainda para o público LGBT. E curiosamente eu fui a Madrid em 2015 e a gente pegou a parada gay da cidade. E a cidade estava toda movimentada para isso, de uma maneira, por exemplo, que eu nunca vi, por exemplo, nas cidades do Brasil, né? Porque até no hotel tinha um espelho no hotel que a gente ficava, que todo dia se botava uma mensagem. No dia da parada tava tudo colorido, tinha de mimo no quarto uns pirulitos coloridões, assim, super bonitos. Então, e tinha bandeira, né, em prédios públicos, sabe? A cidade toda aberta para aquilo ali. E aí, como ela explorou muito a cidade na parte da infância e da adolescência, eu senti um pouquinho de falta dela comentar sobre essa transformação também, já que ela tinha falado bastante. Mas tirando esses dois pontos, assim, eu achei o livro no todo muito bom. É uma leitura assim, muito agradável, apesar dela trabalhar com vários assuntos pesados. Ela não existe uma carga aqui, né? Existe toda uma sensibilidade que torna, por isso que assim, recomendo para todo mundo. Acho que é uma leitura muito boa para qualquer época, né? E que quem leu quiser dar a sua opinião, seja bem-vindo. E fica a dica, né, para quem ainda não leu, vale a leitura.